Após o recente eclipse, surge um sentimento inquietante que muitos de nós compartilhamos em sussurros, questionando o que virá a seguir. O eclipse passou, deixando uma sombra que ainda ecoa em nossas mentes, enquanto refletimos sobre suas maravilhas. Neste momento de contemplação, voltamos nossos olhos para as Escrituras em busca de orientação e sabedoria, preparando-nos para os eventos que podem se desdobrar diante de nós. Permitam-me compartilhar uma poderosa oração, convidando-os a abrir seus corações para as vitórias que nos aguardam. As palavras de Jesus, registradas em Lucas 21:1, nos alertam sobre grandes terremotos, rumes e eventos surpreendentes que abalarão a terra e os céus. Essas palavras ecoam em nossas mentes, nos lembrando da importância de permanecer vigilantes, observando os sinais tanto sob nossos pés quanto nos céus. Recordemos que poucos dias antes do último eclipse, a terra tremeu, uma lembrança vívida de que o solo que pisamos não é tão estável quanto imaginamos. As Escrituras estão repletas de verdades sobre nosso mundo e os eventos que podem ocorrer nos dias, meses ou anos seguintes. O eclipse recente, como tantos antes dele, pode ser seguido por terremotos em diversas regiões, como se a sombra que desaparece nos preparasse para uma possível intensificação da atividade sísmica. Desde tempos antigos, a Bíblia associa os fenômenos celestes aos tremores terrestres. Por exemplo, após o eclipse de 1889, um grande terremoto atingiu o Japão apenas 5 dias depois. Desde tempos antigos, a Bíblia associa os fenômenos celestes aos tremores terrestres. Por exemplo, após o eclipse de 1889, um grande terremoto atingiu o Japão apenas 5 dias depois. A história nos mostra esse padrão antigo, nos preparando para a possibilidade de ver a Terra tremer em breve. Como lidaremos com esse lembrete de nossa fragilidade e do grande poder de Deus? A zona sísmica de Madrid, conhecida por seus terremotos devastadores de 1811 a 1812, está novamente nos holofotes, com os eclipses de 2017 e 2024 traçando seu caminho sobre ela. Alguns estudiosos e fiéis acreditam que isso sinaliza um futuro. Diante de um terremoto significativo, tanto espiritual quanto fisicamente, estamos nos perguntando se estamos prontos. O recente eclipse abalou muitos de nós, deixando no ar uma agitação e uma pergunta persistente: o que acontecerá a seguir? Enquanto contemplamos esse evento celestial que pausou o mundo em silêncio, buscamos conforto e orientação nas instruções das Escrituras. Antes de continuarmos, quero compartilhar algo que tem transformado minha perspectiva sobre o Apocalipse. Estou falando do e-book que mudou completamente minha compreensão sobre esse assunto intrigante. O Apocalipse Descomplicado. Imagine descobrir os segredos ocultos por trás das profecias, sem toda a complexidade que geralmente envolve esse tema. O Apocalipse Descomplicado é mais do que um simples livro. É um guia essencial, uma bússola confiável para qualquer pessoa que deseje entender verdadeiramente esse evento tão misterioso. Este e-book não apenas desmistifica o Apocalipse, mas também o torna acessível a todos, seja você um estudante curioso, um acadêmico sério ou apenas alguém em busca de respostas claras e diretas. Quando comecei a ler Apocalipse Descomplicado, não tinha ideia do quanto isso mudaria minha perspectiva. Ele não apenas esclareceu minhas dúvidas, mas também me deu uma visão renovada e empolgante sobre o futuro. Agora, estou mais confiante e preparado para enfrentar o que quer que o Apocalipse reserve. Então, se você também quer entender o Apocalipse de uma maneira clara e descomplicada, não perca tempo. Adquira agora mesmo o seu exemplar do Apocalipse Descomplicado e embarque nessa jornada de conhecimento e descoberta. O link para o e-book está na descrição abaixo. Não deixe essa oportunidade passar.
junte-se a mim e descubra o Apocalipse de uma maneira totalmente nova. O Salmo 46:12 nos recorda que Deus é nosso refúgio e força, uma ajuda presente nos momentos difíceis. Portanto, não tememos, mesmo que a terra trema e as montanhas desabem no coração do mar. Enquanto navegamos pelas incertezas de um mundo pós-eclipse, permanecemos firmes no inabalável fundamento de Cristo, confiando em seu poder e provisão. Olhando para os céus, os sinais são claros e contínuos. A Bíblia fala dos sinais no Sol, Lua e corpos celestes, através dos quais Deus comunica seu plano divino. O Salmo 19:1-2 ecoa esse sentimento, declarando a glória de Deus e a obra de suas mãos nos céus. Esses não são apenas eventos astronômicos curiosos, são proféticos, sinalizando os tempos conforme as palavras dos profetas, como Joel 2:31, que ressoa profundamente em nós enquanto observamos os céus. Tais passagens nos lembram de permanecer vigilantes, interpretando os eventos celestes como mensagens divinas, pedindo arrependimento e prontidão espiritual. À medida que testemunhamos mais sinais, como o próximo eclipse solar anular e eclipses lunares adicionais, refletimos sobre seu significado à luz da profecia bíblica. 2 Crônicas 7:14 oferece uma promessa de renovação para aqueles que se humilham, oram, buscam a face de Deus e se afastam de seus maus caminhos. É um chamado para alinhar nossas vidas com a vontade de Deus. Além disso, enquanto estamos atentos aos sinais, devemos nos preparar para os desafios mundanos, como predito em Mateus 24:6-7. À medida que as fronteiras globais se expandem, somos constantemente lembrados das palavras sobre guerras e rumores de guerras. No entanto, é crucial não nos alarmarmos, pois esses eventos devem ocorrer antes do fim. Nações se erguerão umas contra as outras e reinos se enfrentarão. Essas palavras nos preparam para possíveis conflitos, reafirmando que nossa fé não deve vacilar. É inevitável questionarmos se o que testemunhamos atualmente é apenas o prelúdio de algo ainda maior. Os conflitos diários que ouvimos falar nos levam a considerar se estamos nos aproximando do início de uma grande guerra. A intensificação das tensões entre Israel e o Irã nos faz refletir sobre a possibilidade de uma segunda guerra mundial. Neste vídeo, exploraremos os sinais que podem indicar mudanças monumentais no mundo, tal como aqueles descritos nas Escrituras. Quando ouvimos sobre explosões e sirenes ecoando na noite, somos confrontados com a possibilidade assustadora do fim dos tempos se aproximando. Mateus 24:6 nos adverte sobre esses eventos, enfatizando que devemos permanecer firmes, pois o fim ainda está por vir. Voltando nossos olhares para o Oriente Médio, podemos perceber uma tempestade se formando no horizonte, evocando imagens dos dias profetizados na Bíblia. O aumento das tensões entre nações e reinos, conforme descrito em Mateus 24:7, parece estar se tornando uma realidade diante de nossos olhos, à medida que acompanhamos o agravamento do conflito entre Israel e o Irã. Nas últimas semanas, a tensão atingiu o ápice com uma série de ataques aéreos e de mísseis lançados pelo Irã diretamente contra território israelense. Este acontecimento marca um significativo escalonamento em uma longa história de animosidade entre as duas nações. Não se trata apenas de uma notícia distante, é um desenvolvimento alarmante que pode remodelar o futuro de toda uma região. Israel, conhecido por sua capacidade militar estratégica, encontra-se em uma encruzilhada, respondendo com precisão, mas ainda cauteloso em iniciar um conflito maior. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seu gabinete de guerra estão sob intensa pressão para traçar estratégias não apenas de retaliação, mas também para reafirmar sua força sem desencadear um caos maior.
Imagine estar na sala de reuniões, decidindo sobre uma resposta que pode inclinar a balança em direção à paz ou nos empurrar para mais perto de um conflito generalizado. É um fardo pesado, com cada decisão sendo examinada e avaliada em relação ao cenário das alianças internacionais e à estabilidade regional. Os ataques não apenas causaram danos físicos aos locais atingidos, mas também provocaram um profundo mal-estar entre a população israelense. Famílias acordando no meio da noite ao som das sirenes, crianças correndo para os abrigos antiaéreos. Essas são as histórias humanas por trás das manchetes. Enquanto os foguetes iluminam o céu noturno e as explosões ecoam, somos lembrados da fragilidade da paz neste contexto. A resolução de Israel está sendo testada, enquanto permanece como a torre de vigia, defendendo-se contra uma multiplicidade de ameaças, desde Gaza até o Hezbollah no norte, e agora, mais diretamente do que nunca, do Irã. As forças de defesa de Israel estão reforçando suas posições em alerta máximo e convocando brigadas de reserva, preparando-se para cenários que os cidadãos nunca imaginaram que se desenrolariam. Enquanto o mundo observa este desdobramento, aliados pedem moderação e os inimigos observam ansiosamente, todos ponderando sobre o próximo passo de Israel. Este não é apenas um assunto regional. Os efeitos desse conflito ecoam por todo o globo, influenciando os mercados econômicos, a política internacional e as estratégias de segurança. Nestes momentos críticos, somos lembrados das palavras do salmista no Salmo 46:9, que diz que Deus faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, queima os escudos com fogo. Continuando nossa discussão, vamos aprofundar as implicações imediatas da situação de Israel. O conflito no Irã ressoa além das fronteiras dessas nações, ecoando por todo o Oriente Médio, com o potencial de desencadear uma instabilidade regional mais ampla. À medida que as tensões aumentam, somos lembrados da profecia bíblica de Mateus 24:6, que fala sobre guerras e rumores de guerras, mas nos adverte a não ficarmos alarmados, pois tais eventos devem ocorrer antes do fim. Essa passagem tem uma ressonância especial nos dias de hoje, à medida que o espectro do conflito se torna cada vez mais iminente, ameaçando arrastar países para uma guerra mais abrangente. Imagine um cenário no qual os confrontos entre Israel e Irã se intensificam, puxando seus aliados e nações vizinhas para o conflito. O Irã, conhecido por suas alianças estratégicas com grupos militantes em toda a região, pode mobilizar esses proxies, estendendo o conflito para além de suas próprias fronteiras. O Hezbollah, no Líbano, alinhado com o Irã, poderia abrir uma nova frente contra Israel, complicando os esforços de paz e os diplomáticos globais. Israel, fortalecido, mas sobrecarregado, enfrenta o desafio de múltiplas frentes. Cada míssil lançado e drone despachado carrega o peso de uma possível retaliação e a ameaça de um conflito mais profundo. As comunidades israelenses próximas às fronteiras vivem sob a constante tensão, com o zumbido dos drones pairando no ar, um lembrete constante da ameaça sempre presente. O cenário de famílias buscando refúgio em abrigos antiaéreos ecoa profundamente com o temor e a ansiedade sobre o que o futuro reserva. Essa imagem destaca a fragilidade da paz em uma região marcada pelos fantasmas do passado das guerras. A resposta global a esses conflitos é um intricado mosaico de cautela e vigilância, com as potências mundiais observando atentamente cada movimento, conscientes de que suas ações podem apagar incêndios ou inflamar ainda mais as chamas. A diplomacia internacional muitas vezes apela à moderação, mas essas palavras frequentemente falham em conter os horrores da guerra.
As implicações econômicas desses conflitos são igualmente alarmantes, com os mercados petrolíferos reagindo nervosamente a cada relatório de escalada de tensões, e as flutuações nos preços impactam as economias globais. A região do Estreito de Hormuz, vital para o transporte de petróleo e controlada pelo Irã, torna-se um ponto focal de tensão global, sublinhando como os conflitos regionais podem ter repercussões em escala mundial. À medida que avançamos para 2024, parece que o mundo está à beira de uma escalada das hostilidades entre Israel e Irã. No entanto, essa crise imediata é apenas a ponta do iceberg de uma série de conflitos potenciais que ameaçam desencadear o caos em múltiplas regiões. Olhando para Gaza, vemos os ecos altos do conflito, destacando o delicado equilíbrio da paz naquela região, enquanto Israel e Hamas continuam sua batalha contínua. No Sudão, uma devastadora guerra civil ameaça desestabilizar todo o país, com as ruas transformadas em campos de batalha. Na Europa, a Ucrânia enfrenta os avanços russos em um teste crucial para a estabilidade internacional. No sudeste da Ásia, Myanmar enfrenta a ameaça de colapso devido a conflitos étnicos, enquanto o Corno de África, especialmente a região do Lu, está em chamas, fornecendo um terreno fértil para o extremismo. No Haiti, a ilegalidade reina enquanto as gangues dominam, ilustrando a fragilidade da sociedade sem uma governança eficaz. Cada um desses conflitos não é apenas regional, mas tem implicações globais, especialmente na rivalidade entre os Estados Unidos e a China, que poderia resultar em um choque de proporções preocupantes no Mar da China Meridional. As superpotências e toda a região do Oriente Médio parecem estar em uma situação explosiva, com Israel e Irã potencialmente à beira de desencadear um conflito regional. Ao analisarmos mais de perto esses conflitos iminentes, percebemos como estão profundamente entrelaçados no tecido global, revelando um mundo à beira do abismo. Cada conflito tem suas raízes únicas, mas faz parte de uma complexa teia que poderia abalar os fundamentos de nossa comunidade global. Como podemos, como indivíduos e como comunidade, enfrentar um mundo onde a paz parece cada vez mais difícil de alcançar? O que significa quando nações que historicamente estavam ligadas pela diplomacia e pela história, de repente se encontram em desacordo, nos arrastando para um cenário mais amplo de conflito? A luta entre nações não é apenas uma série de eventos isolados, mas sim uma sequência de eventos interligados, onde uma perturbação em uma parte do mundo pode enviar ondas de choque através dos continentes. Isso nos lembra que nenhuma nação está sozinha e que nossos destinos estão interligados. Quando as Escrituras falam de guerras e rumores de guerras, como indicado em Mateus 24, 6, 7, não estão apenas nos incentivando a olhar mais profundamente e buscar compreensão além das manchetes. São sinais de um mundo em luta consigo mesmo, questionando sua identidade, estruturas de poder e futuro. O conflito em uma região como a Ucrânia não afeta apenas a Europa, mas também tem ramificações em outras partes do mundo, como os países africanos. Da mesma forma, a escalada de tensões no Oriente Médio pode recalibrar alianças e laços econômicos globalmente. Enfrentando essas realidades, o chamado bíblico pela paz, como encontrado em Salmos 34:14, não apenas nos aconselha a buscar a paz, mas nos ordena a persegui-la ativamente. Como comunidade de fé, estamos prontos para defender a reconciliação e apoiar a paz de maneiras práticas e impactantes. Enquanto olhamos para o futuro, nos perguntamos se os conflitos de hoje são apenas a ponta do iceberg e se estamos nos preparando para o que está por vir. Seriam esses conflitos os sintomas de uma nova ordem mundial em gestação, onde o caos precede a criação?
Em 2024, enquanto examinamos os sinais crescentes em todo o mundo, uma pergunta sinistra paira sobre nossas mentes. Estamos à beira de uma terceira guerra mundial. O mundo parece ser um barril de pólvora, aguardando apenas uma faísca para explodir em conflito. Os embates entre as grandes potências do Sul, do Mar da China, as instáveis escaramuças nos desertos do Oriente Médio e as fronteiras congeladas da Europa Oriental, apesar de sua singularidade, estão intrinsecamente conectados por meio de alianças globais. Por exemplo, o confronto entre Israel e o Irã vai além de um mero conflito regional, pois tem o potencial de afetar os acordos nucleares internacionais e atrair superpotências como os Estados Unidos e a Rússia, cada uma com seus próprios interesses militares estratégicos. Os especialistas avaliam esses acontecimentos com uma combinação de ceticismo e alarme. Enquanto alguns acreditam que a diplomacia moderna e o comércio internacional atuam como amortecedores contra o surgimento de uma nova guerra mundial, outros apontam para a história, onde transferências econômicas e aumentos militares precipitaram grandes conflitos. Eles temem que a militarização crescente e a formação de alianças observadas hoje possam ser um prenúncio de algo muito mais devastador. Para muitos crentes, esses eventos globais ecoam profundamente com as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos, um período caracterizado por turbulência, engano e guerra, antes de uma renovação prometida. Textos como Mateus 24:6 alertam sobre guerras e rumores de guerras, enquanto o Apocalipse fala de uma grande batalha que abrange toda a terra. Essas antigas escrituras são vistas não apenas como relíquias da tradição religiosa, mas como espelhos que refletem nossa crise atual. Ao explorar esses paralelos, somos levados a refletir sobre até que ponto nossos tempos se alinham com essas visões proféticas. As guerras que testemunhamos podem ser os sinais de um novo período transformador. Essas questões não são apenas acadêmicas, mas profundamente pessoais, nos levando a ponderar sobre nosso lugar e propósito em um mundo em rápida mudança. Ao unir análise especializada com visão teológica, percebemos o potencial para um conflito global singular que não apenas reflete a magnitude das guerras atuais, mas também a interconexão política global. Cada conflito regional carrega consigo os fios das alianças e inimizades que poderiam transformar batalhas dispersas em uma guerra mais ampla. A importância estratégica de regiões como o Estreito de Taiwan e a linha de Hormuz não pode ser subestimada, pois influenciam diretamente o equilíbrio de poder global. A logística por trás dos conflitos nessas áreas vai muito além de meros incidentes isolados. Eles são pontos cruciais que sustentam não apenas a economia, mas também o interesse militar global. A estabilidade desses pontos estratégicos e seu potencial como potenciais pontos de conflito desempenham um papel crucial em dissuadir ou precipitar uma guerra mais ampla num mundo cheio de tensões. À medida que os ecos das antigas profecias ressoam cada vez mais alto em nossa consciência coletiva, encontramos na Bíblia símbolos poderosos que ecoam a realidade atual. Por exemplo, nos escritos do Apocalipse, encontramos a figura dos 4 cavaleiros, cujas imagens evocam uma narrativa reveladora sobre o mundo. O primeiro deles, o Cavaleiro da Conquista, montando um cavalo branco e carregando um arco e uma coroa, é frequentemente interpretado como um símbolo de paz enganosa que leva à dominação. Isso ressoa com muitos conflitos modernos, onde o poder é buscado sob o pretexto de estabelecer a paz. O segundo cavaleiro, montando um cavalo vermelho e empunhando uma grande espada, personifica a própria guerra marcada pelo derramamento de sangue e pelo caos. Essa imagem ecoa as guerras contemporâneas,
desde os conflitos nas ruas da Ucrânia até os desertos do Oriente Médio. O terceiro cavaleiro, montando um cavalo preto e segurando uma balança, representa a fome, muitas vezes uma consequência direta de conflitos prolongados que devastam nações e suas populações. Por fim, o cavaleiro pálido, montado pela morte, seguida por Hades, simboliza as consequências finais da guerra. Morte e devastação, um eco que ressoa através das zonas de conflito em todo o mundo. As escrituras bíblicas abordam diretamente a natureza da guerra e seu impacto na humanidade. Mateus 24:6 nos adverte sobre guerras e rumores de guerras, mas nos encoraja a não ficarmos alarmados, pois tais eventos são inevitáveis, mas não marcam o fim definitivo. Esses paralelos entre os escritos antigos e os eventos contemporâneos nos fazem refletir sobre a perenidade da guerra e seu lugar na história da humanidade. À medida que contemplamos o futuro, as palavras antigas ecoam. A nação se levantará contra a nação e reino contra reino. No cenário geopolítico atual, essas palavras assumem uma relevância assustadora, refletindo a crescente polarização entre as nações, o aprofundamento das alianças e inimizades, e o incessante bater dos tambores da guerra por líderes e meios de comunicação. Isaías 19:2 ressoa: vou mexer contra egípcio, contra irmão egípcio, lutará contra irmão vizinho, contra a cidade vizinha, contra a cidade, reino contra reino. Essa passagem pode ser interpretada como uma reflexão dos conflitos internos que desestabilizam nações, que muitas vezes levam a uma abordagem regional mais ampla dos conflitos, semelhante ao que vemos nos cenários de guerra civil na Síria e Líbia, com implicações mais amplas para a paz global. Essas palavras proféticas e símbolos não são meramente relíquias históricas ou fatos teológicos distantes. São insights dinamicamente relevantes sobre a natureza humana e o conflito. Enquanto testemunhamos as crescentes tensões entre as grandes potências mundiais e a frequente eclosão de guerras por procuração, a literatura profética nos encoraja a uma compreensão mais profunda e reflexiva sobre a natureza cíclica do conflito e o custo humano associado a ele. Para muitos crentes, essas profecias não são apenas avisos, mas chamados à ação. Elas nos desafiam a considerar se nossas respostas ao conflito estão contribuindo para a paz e a justiça ou se estamos simplesmente assistindo passivamente à marcha em direção à destruição. Os ensinamentos de Cristo enfatizam a paz, chamando-nos a virar a outra face e a ser pacificadores, para que possamos ser chamados de filhos de Deus. Mateus 5:9. À medida que contemplamos o horizonte incerto do futuro do nosso mundo, é vital que consideremos tanto os insights proféticos oferecidos pela Bíblia quanto as realidades moldadas pelos eventos globais atuais. A trajetória desses eventos parece se alinhar perturbadoramente bem com as vivas profecias descritas nos textos bíblicos, especialmente aqueles do livro do Apocalipse e de Daniel, que falam de tempos repletos de guerras, rumores de guerras e nações se levantando umas contra as outras, cenas que parecem se desdobrar diante de nossos olhos nos noticiários diários. A logística desses conflitos globais alimenta a escalada de tensões em várias regiões do mundo, desde os pontos disputados no Mar da China Meridional até as fronteiras da Europa Oriental e as áridas extensões do Oriente Médio. Esses acontecimentos ecoam os antigos avisos com uma precisão inquietante. O livro de Daniel discute a ascensão de diversos reinos e os conflitos que precederão uma intervenção divina, resultando em uma paz duradoura. Da mesma forma, o Apocalipse descreve eventos cataclísmicos, simbolizados por terremotos, fomes e pragas, que culminam no triunfo final do bem sobre o mal.
Considerando nossa atual paisagem geopolítica, onde a mudança climática acelera os desastres naturais e as nações enfrentam desafios sem precedentes como pandemias e ameaças à segurança alimentar global, os paralelos com essas profecias bíblicas são difíceis de ignorar. Antes de continuarmos, quero compartilhar algo que tem transformado minha perspectiva sobre o Apocalipse. Estou falando do e-book que mudou completamente minha compreensão sobre esse assunto intrigante. O Apocalipse Descomplicado. Imagine descobrir os segredos ocultos por trás das profecias, sem toda a complexidade que geralmente envolve esse tema. O Apocalipse Descomplicado é mais do que um simples livro. É um guia essencial, uma bússola confiável para qualquer pessoa que deseje entender verdadeiramente esse evento tão misterioso. Este e-book não apenas desmistifica o Apocalipse, mas também o torna acessível a todos, seja você um estudante curioso, um acadêmico sério ou apenas alguém em busca de respostas claras e diretas. Quando comecei a ler Apocalipse Descomplicado, não tinha ideia do quanto isso mudaria minha perspectiva. Ele não apenas esclareceu minhas dúvidas, mas também me deu uma visão renovada e empolgante sobre o futuro. Agora, estou mais confiante e preparado para enfrentar o que quer que o Apocalipse reserve. Então, se você também quer entender o Apocalipse de uma maneira clara e descomplicada, não perca tempo. Adquira agora mesmo o seu exemplar do Apocalipse Descomplicado e embarque nessa jornada de conhecimento e descoberta. O link para o e-book está na descrição abaixo. Não deixe essa oportunidade passar. Junte-se a mim e descubra o Apocalipse de uma maneira totalmente nova. As Escrituras não apenas servem como avisos, mas também nos preparam para o que está por vir, nos guiando para uma postura firme e esperançosa. Apesar das perspectivas sombrias, a Bíblia continua a nos oferecer mensagens de esperança e redenção. Não tema, pois estou com você. Não fique desanimado, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o sustentarei com a minha mão direita justa. Isaías 41:10. Essa promessa nos convida a confiar na vontade de Deus e em sua presença e proteção, independentemente das tensões que nos cercam. Além disso, no Novo Testamento, Jesus oferece conforto. No mundo vocês terão tribulações, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. João 16:33. Ele nos tranquiliza diante das provações inevitáveis, oferecendo-nos a promessa de sua vitória final sobre toda a adversidade. Isso nos motiva a viver nossas vidas de uma maneira que não apenas nos prepare espiritualmente para os desafios futuros, mas também nos impulsiona a ser agentes de paz e amor em um mundo que tanto necessita. Somos encorajados a ser como as virgens prudentes na parábola de Mateus 25, preparadas e vigilantes, mantendo nossa fé e boas obras mesmo em tempos incertos. Agora é o momento de despertar nossos espíritos e fortalecer nossa determinação. Somos chamados não à passividade, mas à ação, seja através do serviço comunitário, da oração ou da disseminação da mensagem de esperança. Cada ato de espera e cada momento de oração semeiam as sementes para um futuro alinhado com a profecia divina, guiados pelo amor e pela graça que Jesus nos oferece. Ensinados como crentes, também somos encorajados a olhar além das provações imediatas e direcionar nosso olhar para a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde a justiça reinará e a paz prevalecerá. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais luto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Revelação 21:4. Agora, ao refletirmos sobre esses insights, convido cada um de vocês a considerar como essas potenciais guerras podem impactar suas vidas, tanto espiritual quanto fisicamente.
Como comunidade de crentes, nos preparamos não apenas em nossa fé, mas também em nossa prontidão prática para o que pode vir. É um chamado à oração, à vigilância e ao apoio mútuo nessas tempestuosas circunstâncias. Nossa força e consolo vêm da nossa fé e da comunhão entre os crentes. As Escrituras nos obrigam a observar e a orar. Marcos 13:33. Uma diretriz que nunca foi tão relevante quanto agora, enquanto testemunhamos os eventos que se desenrolam. Devemos manter nossas lâmpadas cheias de óleo, prontas para qualquer coisa que a noite possa trazer. Além disso, devemos aproveitar essa oportunidade para fortalecer as conexões dentro de nossas comunidades, apoiando uns aos outros em oração, compartilhando recursos e estendendo a compaixão. Juntos, podemos permanecer firmes em nossa fé, sustentando-nos mutuamente em oração e navegando por esses tempos tempestuosos com a ajuda da sabedoria e orientação de Deus. Enquanto nos separamos hoje, deixo-vos com este poderoso chamado: permaneçam vigilantes. As Escrituras nos lembram que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Portanto, comprometamo-nos a orar por nossos líderes, pela paz em nosso mundo e pela força para enfrentar os desafios que estão por vir. Estejamos vigilantes em nossa fé e ativos em nosso amor, irradiando a luz de Cristo na escuridão deste mundo. Não fomos agraciados com um espírito de medo, mas sim de poder, amor e uma mente sã, como Timóteo nos lembra em 1:7. Que este espírito nos guie enquanto avançamos, não com temor, mas com determinação, fortalecidos por nossa fé inabalável em Deus. Juntos, vamos encarar o futuro com esperança, confiando nas promessas eternas de Deus e em seu controle soberano sobre toda a terra. Agradeço por se juntar a mim hoje e que Deus o abençoe enquanto você reflete, se prepara e se envolve nesta jornada. Se este vídeo tocou algo dentro de você, por favor, mostre seu apoio clicando no botão curtir. Realmente faz a diferença. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo esclarecedor e toque no ícone da campainha para que você nunca perca nossas atualizações. Valorizamos seus pensamentos e convidamos você a compartilhar suas reflexões nos comentários abaixo. Como você enxerga os eventos se desenrolando? Que passos você está tomando em sua jornada espiritual? Por último, se você acredita que esta mensagem precisa ser ouvida, por favor, compartilhe este vídeo com amigos e família. Juntos, vamos construir uma comunidade de fé e consciência preparada para enfrentar o que quer que o futuro nos reserve.